A verdade nua e crua. Como dominar o jogo da vida que ninguém te contou. Prepare-se para uma conversa que vai virar sua cabeça de ponta cabeça. Esqueça tudo o que te disseram sobre como o mundo funciona. Aquelas histórias de que o bem sempre vence, que o esforço honesto é recompensado e que a justiça é a base de tudo. Bem, são contos de fadas. A realidade é muito mais brutal, mais desconfortável, mas, paradoxalmente, libertadora. Eu sei que isso pode soar chocante. Desde que nascemos, somos condicionados a acreditar em uma narrativa doce. Trabalhe duro, seja uma boa pessoa, siga as regras e o sucesso virá. É uma promessa reconfortante, não é? Nos dá um senso de segurança, de que há uma ordem, um propósito justo para tudo. Mas pare por um instante e olhe ao seu redor. Quem realmente está no topo? Os mais éticos, os mais bonzinhos, ou aqueles que não hesitam em dobrar as regras, em manipular, em ir além do que a maioria considera aceitável. A verdade, meus amigos, é que a sociedade vende uma ilusão de meritocracia, onde o mérito é o que te eleva. Mas a história e a própria natureza humana nos mostram um cenário bem diferente. O jogo nunca foi sobre mérito. O jogo sempre foi sobre poder. E o poder, acredite, pertence àqueles que entendem essa dinâmica antes dos outros. Vamos desmascarar a primeira grande mentira, a de que o mundo é governado pela justiça e que a meritocracia é o caminho inevitável para o sucesso. Pense comigo, quem está no comando das grandes corporações? Os mais dedicados ou os mais estratégicos? Quem domina a política? Os mais justos ou aqueles que não hesitam em manobrar e usar a influência a seu favor? A sociedade opera com base nessa mentira confortável. A ilusão de que quem faz tudo certo, quem segue as regras e se dedica honestamente, será recompensado. Mas essa crença, por mais nobre que pareça, é uma ferramenta de controle. Ela foi desenhada para manter os fracos dóceis e os poderosos no controle. A história não foi escrita pelos mais justos, mas pelos mais implacáveis. Pense nos maiores impérios da humanidade. Roma não se tornou uma das maiores potências da antiguidade sendo justa. Ela conquistou territórios destruindo civilizações, escravizando povos e esmagando qualquer um que se opusesse ao seu domínio. Os Estados Unidos não se tornaram uma superpotência por serem éticos. Sua ascensão foi baseada em guerras, exploração e dominação econômica. E no mundo corporativo, gigantes da indústria como Amazon, Google, Apple, não chegaram ao topo sendo caridosas. Elas cresceram eliminando concorrentes, manipulando mercados e priorizando a expansão acima de qualquer consideração moral. O mais assustador é que esse sistema não é um erro. Ele foi projetado para funcionar exatamente assim. O poder nunca é distribuído de forma justa. Ele é acumulado, concentrado e protegido por aqueles que já o possuem. A ideia de um mundo justo é uma narrativa conveniente, que mantém as pessoas acreditando que o sucesso vem da bondade e do trabalho duro. É a melhor maneira de garantir que elas não se rebelem contra os verdadeiros donos do jogo. E aqui vem a parte mais incômoda. A moralidade tradicional, aquela que nos ensina valores como humildade, sacrifício e resignação, não é um código de conduta universal. É um mecanismo criado pelos fracos para conter os fortes. Eu chamo isso de moralidade do escravo. É uma moralidade que glorifica a submissão e demoniza o poder. Quem segue essa moralidade acredita que ser ambicioso é errado, que buscar a própria grandeza é arrogância e que desafiar o sistema é imoral. Mas essa mentalidade só serve para garantir que os verdadeiros senhores do mundo permaneçam no comando. Enquanto isso, aqueles que rejeitam essa moralidade e seguem o que eu chamo de moralidade do mestre são vistos como cruéis, arrogantes e perigosos. Mas são eles que moldam a história. São eles que não pedem permissão, que impõem sua vontade à realidade, que criam suas próprias regras em vez de obedecer às impostas por outros. Eles não esperam pela justiça. Eles a tomam. É por isso que vemos tantas pessoas boas presas em vidas medíocres, enquanto os mais implacáveis dominam o mundo. Porque enquanto alguns acreditam nas regras, outros as quebram. Enquanto alguns esperam por reconhecimento, outros impõem sua presença. Enquanto alguns reclamam da injustiça, outros se aproveitam dela. A questão que fica é: você vai continuar acreditando no que te ensinaram, ou está pronto para encarar a verdade? Se há uma ideia que define essa filosofia que estou compartilhando, é a vontade de potência. Para mim, tudo na vida, da biologia à política, dos desejos individuais às grandes estruturas sociais,
é impulsionado por uma única força essencial: o impulso de dominar, expandir e impor a própria vontade ao mundo. A ilusão moderna é acreditar que as pessoas buscam felicidade, paz ou harmonia. Eu vejo isso como uma mentira conveniente. O que realmente motiva os indivíduos não é o conforto, mas a ascensão. Toda forma de vida luta para crescer, conquistar e se afirmar sobre as outras. O leão que mata para dominar um território, o CEO que esmaga concorrentes para expandir sua empresa, o político que manipula para se manter no poder, todos são manifestações da mesma força bruta, a vontade de potência. Mas aqui está o detalhe que separa vencedores de perdedores. A maioria das pessoas tem esse impulso reprimido. Desde a infância, você foi ensinado a conter seus desejos, a ser humilde, a respeitar limites impostos por outros. Você foi condicionado a acreditar que querer mais é errado, que buscar poder é perigoso e que a ambição é sinônimo de ganância. Enquanto isso, aqueles que entendem a verdade não apenas aceitam esse impulso, eles o cultivam. Os grandes conquistadores da história, os artistas revolucionários, os líderes imortais, foram aqueles que não temeram sua própria vontade de potência. Eles não esperaram por permissão, não se conformaram com as regras impostas pela moralidade do escravo, não se apegaram a conceitos abstratos como justiça ou bondade, quando estes se tornaram obstáculos para a realização de seu potencial. E isso nos leva a um ponto fundamental: o poder não é algo que é dado. Não é um prêmio concedido ao mais diligente ou uma recompensa para quem segue as regras. O poder é algo que é tomado. Se você olhar para a história, verá que os verdadeiros vitoriosos não foram aqueles que esperaram por reconhecimento, mas aqueles que impuseram sua presença. Alexandre, o Grande, não pediu permissão para conquistar impérios. Napoleão não esperou que um trono lhe fosse entregue. Ele o tomou. Steve Jobs não buscou aprovação quando decidiu reinventar a indústria da tecnologia. Ele ignorou as críticas e fez o que queria. A diferença entre aqueles que comandam e aqueles que obedecem é simples. Um entende que o mundo pertence a quem impõe sua vontade. O outro acredita na ilusão de que existe um sistema justo que, eventualmente, o recompensará. E isso se aplica a tudo. No ambiente de trabalho, você já notou que o funcionário mais dedicado raramente é promovido? Enquanto isso, o sujeito que se vende melhor, que pega o crédito, que joga pelas regras do poder, ascende na hierarquia. No mundo dos negócios, empresas que operam com agressão, estratégia e até manipulação dominam mercados, enquanto aquelas que insistem em jogar limpo são esmagadas pela concorrência. Eu vejo isso não como uma falha no sistema, mas como sua essência. O mundo não foi feito para ser justo. É um campo de batalha onde apenas aqueles que abraçam sua vontade de potência podem moldar a realidade a seu favor. E aqui está a verdade que poucos têm a coragem de encarar. Se você não impuser sua própria vontade ao mundo, alguém o fará por você. Se você não definir seus próprios valores, alguém os imporá a você. Se você não jogar para vencer, você será apenas um peão no jogo de outra pessoa. Se há algo que mantém a maioria das pessoas presas em uma vida de mediocridade, é a moralidade imposta pelo sistema. Desde a infância, você foi ensinado a ser humilde, a evitar conflitos, a colocar os outros antes de si mesmo, a seguir as regras. Disseram-lhe que ser bom é o caminho para o sucesso, que agir com ética e gentileza garantirá que você será recompensado no final. Mas eu desmascaro essa ilusão. A moralidade tradicional não é uma verdade universal. É um mecanismo de controle criado para manter os fracos submissos e os fortes contidos. Pense bem, quem definiu as regras que dizem que a ambição é ruim? Quem decidiu que querer mais é egoísmo? Quem implantou a ideia de que desejar poder é algo maligno? A resposta é simples: aqueles que já estão no topo. A moralidade que domina a sociedade é o que eu chamo de moralidade do escravo. Ela glorifica a submissão, a obediência e a renúncia aos próprios interesses. Ela ensina que ser pacífico é uma virtude, que aceitar as dificuldades da vida sem questionar é um sinal de caráter, que rejeitar o desejo de poder é ser uma pessoa evoluída. Mas quem realmente se beneficia dessa moralidade? Certamente não aqueles que seguem essas regras. A verdade é brutal. Essa moralidade foi criada pelos fracos para se protegerem dos fortes. Pessoas sem poder temem aqueles que o têm, então elas inventam narrativas que demonizam qualquer um que tente ascender. Líderes religiosos pregaram por séculos que a humildade é uma virtude, que o sacrifício é nobre, que aceitar seu sofrimento em silêncio o tornará digno.
Enquanto isso, eles próprios vivem no luxo e controlam milhões de mentes. Governos pregam sobre justiça e igualdade, mas são os primeiros a manipular leis para garantir que permaneçam no poder. Eu contrasto essa mentalidade com a moralidade do mestre, a moralidade dos fortes, daqueles que moldam o mundo, daqueles que não têm medo de abraçar seus desejos. Para quem segue essa moralidade, a ambição não é algo a ser suprimido, é combustível. O desejo de crescer e dominar não é algo vergonhoso, é a essência da vida. Eles não vivem para agradar aos outros, mas para expandir seu próprio poder. Agora, olhe para a história e veja quem foram os grandes nomes que mudaram o mundo. Foram aqueles que se resignaram às regras impostas pela sociedade? Ou foram aqueles que tiveram a coragem de desafiar tudo? Júlio César não aceitou as limitações impostas pelo Senado romano. Ele as destruiu e se tornou um ditador. Napoleão não aceitou sua posição de mero oficial do exército. Ele tomou o poder e reescreveu a ordem da Europa. Steve Jobs não aceitou que a tecnologia deveria seguir um padrão. Ele impôs sua visão e redefiniu uma indústria inteira. O problema é que, quando você nasce imerso na moralidade do escravo, você nem percebe o quanto ela limita sua vida. Você se sente culpado por querer mais. Você se sente errado por desejar poder. Você tem medo de ser visto como arrogante por se destacar. Porque sempre te disseram que ser bom significa se rebaixar, se submeter e se contentar com pouco. Mas eu vejo isso como uma doença. Eu acredito que os seres humanos devem buscar seu potencial máximo, que eles devem quebrar as correntes impostas por essa moralidade opressora e abraçar sua verdadeira natureza. Se há uma falha fatal que impede a maioria das pessoas de conquistar poder, é a incapacidade de controlar suas emoções. A maioria age por impulso, reage instintivamente a provocações e se apega a ideais românticos sobre como o mundo deveria ser. Mas eu vejo isso como fraqueza. Para mim, aqueles que dominam o jogo do poder são os que se controlam antes de tentar controlar o mundo. Olhe para a história. Os homens mais influentes não foram os mais justos ou os mais inteligentes. Eles foram os mais estratégicos. Enquanto a maioria se desgasta tentando convencer os outros de que estão certos, os verdadeiros vencedores observam, analisam e agem apenas quando a oportunidade é perfeita. O problema da maioria das pessoas é que elas confundem força com impulsividade. Elas pensam que ser forte significa reagir a qualquer ataque, responder a qualquer provocação, lutar todas as batalhas. Mas é exatamente isso que os fracos fazem. Os verdadeiros estrategistas escolhem suas batalhas com sabedoria. Eles sabem que toda ação deve ter um propósito e que gastar energia em conflitos sem sentido é uma forma de autossabotagem. Eu entendo que o poder pertence a quem sabe jogar com a psicologia humana. A maioria das pessoas é previsível. Elas reagem à raiva com raiva, ao medo com medo, à pressão com desespero. Aqueles que dominam o jogo do poder fazem o oposto. Eles usam a paciência como arma, a calma como escudo e o silêncio como ferramenta de controle. Quer um exemplo? Júlio César sabia que sua ascensão dependia da lealdade das massas. Então, ele usou cada vitória militar para reforçar sua imagem de líder imbatível. Ele não perdia tempo discutindo ou tentando justificar suas ações. Ele deixava os resultados falarem por si. Quando seus inimigos o atacavam politicamente, ele não reagia impulsivamente. Ele esperava, ganhava tempo, construía alianças e, quando o momento certo chegava, destruía seus adversários de uma só vez. No mundo moderno, a lógica é a mesma. Os CEOs mais bem-sucedidos não são os que trabalham mais duro, mas aqueles que sabem o que fazer, quando agir e quando esperar. As pessoas mais poderosas não são as que gritam mais alto, mas aquelas que falam menos e observam mais. E esse é o erro da maioria: gastar energia tentando provar algo para os outros. O verdadeiro poder não reside em convencer os outros de que você é forte, mas em fazê-los sentir sua força sem que você precise dizer nada. Eu vejo isso como uma questão de maestria pessoal. Aqueles que controlam suas próprias emoções, controlam as reações dos outros. Aqueles que não são afetados por insultos, provocações ou ataques têm a vantagem, porque transformam a frustração de seus adversários em fraqueza. E aqui está a grande lição. No jogo do poder, quem mantém a cabeça fria enquanto os outros se desesperam, vence. Enquanto a maioria age por impulso, os verdadeiros mestres do jogo esperam, observam e atacam no momento exato. Se o poder fosse meramente uma questão de dominação e estratégia, ser implacável seria suficiente para garantir o sucesso eterno.
Mas a história mostra que aqueles que ascendem ao topo muitas vezes caem da forma mais brutal. O que os levou à vitória, muitas vezes acaba sendo a própria coisa que os destrói. E eu vejo isso como um ciclo inevitável para aqueles que não sabem equilibrar força e sabedoria. Pegue Júlio César. Ele conquistou Roma com sua astúcia, visão e capacidade de manipular aliados e inimigos. Mas o mesmo Senado que ele dominou politicamente se voltou contra ele. César foi esfaqueado até a morte por aqueles que um dia o apoiaram, incluindo Brutus, alguém que ele considerava quase um filho. Sua implacabilidade e desejo de controle absoluto criaram inimigos demais, e no final, ele perdeu tudo. Napoleão seguiu o mesmo caminho. Ele tomou a Europa com uma velocidade e inteligência militar nunca antes vistas. Mas sua ambição o cegou. Ele não soube quando parar, quando consolidar sua dominância, em vez de continuar a expandir sem limites. Quando invadiu a Rússia, ignorou todos os avisos sobre os riscos do inverno e da resistência russa. Sua busca insaciável por mais território levou à sua ruína. Ele foi exilado, humilhado e morreu longe da glória que tanto buscou. E se você pensa que isso é coisa do passado, olhe para o mundo corporativo. Líderes de negócios que construíram impérios muitas vezes são destruídos por suas próprias criações. Jeff Skilling, da Enron, manipulou mercados e parecia intocável, até que o escândalo veio à tona e ele acabou na prisão. Elizabeth Holmes prometeu revolucionar a medicina com a Theranos, mas seu desejo de poder a levou a forjar resultados e enganar, até que tudo desabou. A lição é clara: a implacabilidade sem controle destrói até os mais poderosos. Eu entendo que o poder absoluto pode levar à cegueira. Quando alguém acredita que está acima das regras, que nunca será derrubado, que sua força é inquestionável, ele para de ver os riscos. Começa a cometer erros que nunca teria cometido antes. Subestima oponentes, cria inimigos sem perceber, e quando finalmente percebe, já é tarde demais. Mas há uma maneira de evitar essa queda? Sim, e eu aponto para a resposta: equilíbrio. Um verdadeiro mestre do poder não é apenas forte, ele é sábio. Ele entende que vencer é apenas metade do jogo. A outra metade é saber quando parar, quando consolidar sua dominância em vez de continuar a expandir sem limites, quando eliminar inimigos e quando transformá-los em aliados. Aqueles que caem são aqueles que confundem poder com invencibilidade, aqueles que sobem e continuam subindo até que o próprio peso de sua arrogância os faça desmoronar. Neste ponto, uma coisa deve estar clara: o mundo não é um conto de fadas onde os mais virtuosos vencem. O poder não recompensa a bondade. Ele recompensa a inteligência estratégica, a ousadia e a capacidade de jogar pelas regras do jogo. Ou melhor ainda, de reescrevê-las quando necessário. Mas isso significa que você deve abandonar toda a moralidade? Que você precisa se tornar um tirano implacável para conquistar seu espaço? Esse é o erro em que muitos caem. O poder destrói aqueles que o tratam meramente como uma arma. Eu nunca prego a tirania cega. Eu vejo o poder como um instrumento de transformação, um meio para forjar seu próprio caminho, sem se tornar um escravo da ganância ou da destruição. O verdadeiro vencedor não é aquele que meramente toma o poder, mas aquele que sabe como mantê-lo. Isso significa encontrar um equilíbrio entre estratégia e inteligência emocional. Saber quando ser implacável e quando ser calculadamente generoso. Quando atacar e quando recuar. Quando silenciar seus inimigos e quando torná-los úteis. O problema para a maioria das pessoas é que elas vivem em extremos. Algumas passam a vida sendo exploradas, acreditando que o mundo recompensará sua bondade. Outras, ao despertar para a realidade do poder, mergulham em um caminho de destruição e paranoia, até se tornarem vítimas de sua própria brutalidade. Mas existe uma terceira via, o caminho daqueles que entendem o jogo, mas não se deixam consumir por ele. Como aplicar isso na sua vida, sem se tornar um monstro? Desmascare a ilusão. Comece por reconhecer que o mundo não é inerentemente justo. Aceite que as regras são muitas vezes impostas pelos poderosos para manter seu status. Isso não é cinismo, é realismo. Ao ver o mundo como ele realmente é, você pode parar de se frustrar com a injustiça e começar a agir estrategicamente. No trabalho, pare de esperar que seu esforço seja automaticamente reconhecido. Entenda que a política de escritório, a autopromoção e a construção de relacionamentos estratégicos são tão importantes quanto a competência técnica. Não seja ingênuo. Nas relações, perceba que nem todas as pessoas têm as melhores intenções.
Algumas se aproveitarão da sua bondade. Aprenda a identificar manipulações e a proteger seus limites. Cultive sua vontade de potência, de forma construtiva. Entenda que o desejo de crescer, de se superar, de ter impacto, é natural e saudável. Não o reprima. Em vez de buscar felicidade como um fim em si, busque a ascensão, o aprimoramento contínuo, a maestria. Na carreira, não se contente com o status quo. Busque novas habilidades, responsabilidades, projetos que o desafiem. Não espere que as oportunidades batam à sua porta. Crie-as, proponha soluções, assuma liderança, mesmo que não seja sua função. No desenvolvimento pessoal, defina metas ambiciosas para si mesmo. Busque conhecimento, aprimore suas capacidades físicas e mentais. A vontade de potência se manifesta na sua busca por ser a melhor versão de si mesmo. Domine suas emoções. Esta é a chave para a estratégia. Reagir impulsivamente, deixar a raiva ou o medo te dominarem, é entregar o controle. A calma, a observação e a paciência são suas armas mais poderosas. Em discussões, em vez de reagir imediatamente a uma crítica ou ataque, respire. Observe a motivação do outro. Pense na sua resposta mais eficaz, não na mais emocional. O silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Em negociações, não mostre todas as suas cartas de uma vez. Mantenha a calma, mesmo sob pressão. Observe as reações do outro lado. Use a paciência para esperar o momento certo de fazer sua jogada. Aprenda a jogar o jogo do poder, sem ser um vilão. Você não precisa se tornar um tirano, mas precisa entender as dinâmicas de poder. O poder não é dado, ele é tomado. Isso significa proatividade, ousadia e, às vezes, a capacidade de fazer escolhas difíceis. No ambiente profissional, identifique quem tem o poder real e como ele é exercido. Construa alianças estratégicas. Não tenha medo de negociar, de pedir o que você quer, de se posicionar. Se você não se valorizar, ninguém o fará. Na vida pessoal, em relacionamentos, entenda que há dinâmicas de poder. Não permita ser dominado ou manipulado. Estabeleça limites claros e seja firme ao defendê-los. Busque o equilíbrio. Força com sabedoria. A implacabilidade cega leva à queda. A verdadeira maestria reside em saber quando ser forte e quando ser flexível, quando atacar e quando recuar. Na liderança, um líder eficaz sabe ser firme quando necessário, mas também sabe ouvir, delegar e inspirar. Não é sobre esmagar, mas sobre construir e manter a lealdade. Nas suas ambições, saiba quando parar e consolidar seus ganhos. A ambição ilimitada pode levar à exaustão e à autodestruição. Celebre suas vitórias, aprenda com suas derrotas e reavalie constantemente seu caminho. A grande verdade é esta: você pode viver acreditando na justiça e continuar sendo um peão no tabuleiro de outra pessoa, ou pode aceitar a realidade, aprender as verdadeiras regras do poder e decidir conscientemente como jogá-lo. O poder não é pedido, ele é tomado. E agora que você sabe disso, a escolha é sua.